minha Luninha. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Temas de doutrina social cristã. Estimados radiovintes da Rádio Universidade, voltamos com o nosso programa, já tradicional, semanal, de conversas sobre e reflexões sobre temas de doutrina social. E dessa vez, nós vamos então iniciar uma série de reflexões sobre os mandamentos como caminho para a construção de uma sociedade justa. A observância dos mandamentos são nas suas dimensões pessoais e sociais. Então, a primeira, e eu vou me valer das catequeses do Papa Francisco, que ele fez de junho a novembro de 2018. O Papa Francisco, nas quartas-feiras, como é sabido, ele tem audiências públicas, né? E às vezes reúne lá 50 mil pessoas, impressionante, lá no Vaticano. E o Papa aproveita para abordar temas de ensinamento cristão. E, neste último ano, ele aproveitou os meses de junho até novembro para passar os 10 mandamentos da lei de Deus, refletindo sobre eles e abordando as diversas dimensões. Hoje, as diversas dimensões que incluem a dimensão social, né? Estamos falando da doutrina social cristã. O mandamento tem muito a ver, sim, com uma sociedade melhor, mais justa, né? Se todos vivessem esses mandamentos, né? E então nós temos, eu vou iniciar então hoje com a catequese sobre num conjunto assim, sobre o sentido dos 10 mandamentos, né? Nas suas dimensões pessoais e as suas dimensões sociais. Então, que os mandamentos da lei de Deus, né, tábua da lei, nos ensinam e o que eles nos trazem para o bem, a felicidade nossa, pessoal e comunitária. Então, a primeira coisa que o Papa diz é que esses mandamentos nos abrem nossa mente e o nosso coração a Deus e ao próximo. Abrem nossa mente a Deus e ao próximo. Para eu não ficar fechado em mim mesmo, eu digo, meus atos têm que estar, né, dimensionados numa dimensão de uma orientação social. Eu tenho que estar sempre pensando no outro também. Eu não posso eu sozinho querer fruir das coisas desta terra, né? E para isso nós temos mandamentos. E a primeira grande distinção que o próprio Papa faz é entre os mandamentos, segundo a tábua da lei que Moisés recebeu de Deus lá no Sinai. Ele recebeu os primeiros 3 mandamentos, estavam numa tábua, né? Que é mandamentos diretamente relacionados com nosso respeito, nossa veneração para com Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar os domingos e festas, os feriados, os dias santos, né? Então, essa dimensão do nosso culto, do nosso respeito para com Deus, o nosso Criador e Senhor. Depois, do 4º mandamento até o 10º, são mandamentos mais voltados para a dimensão social, né? 4º já, honrar pai e mãe, né? E então, aí esses mandamentos, 5º, respeitar a vida, não matar. 6º, não adulterar, não destruir a família, né? Zelar pelo bem da família e dos filhos, né? 7º, não furtar. Meu Deus do céu, né? De não me apropriar das coisas que são do próximo, muito menos das coisas que são do bem comum. Felizmente, isso é um vício que existe em muitos lugares, né? Nosso Brasil, então, foi uma coisa terrível, né? O desvio, a roubalheira que houve, né? E 8º, é não mentir, não dizer falso, não levantar falso testemunho, praticar a verdade que tem que ser a grande guia. 9º e 10º, não desejar nem as coisas, nem as pessoas do próximo, né? A mulher do próximo, os bens do próximo, tudo isso.
nós não devemos nem fazer e nem muito menos desejar de fazer, porque quem deseja está se preparando já para depois fazer aquele mal. Então vejam como a lei de Deus é tão sábia e como ela fundamenta uma vida social fraterna, justa e que nos traz finalmente a paz e a felicidade, né? Então vamos para as várias dimensões que eu vou brevemente abordar. O Papa deu 3 catequeses sobre essas dimensões mais gerais desses mandamentos da lei de Deus, né? Então, a primeira dimensão, ele nos abre, esses mandamentos nos abrem, abre nossa mente, abre nosso coração para Deus e para o próximo, né? O segundo momento dessa reflexão geral, o decálogo é uma palavra de diálogo que Deus nos dirige. Ele não está simplesmente nos impondo, tem que fazer isso, deve deixar de fazer aquilo lá. Às vezes, lendo superficialmente, nós caímos nessa interpretação equivocada. Mas Deus pronunciou todas essas palavras, diz lá no Êxodo, no capítulo 20 do livro do Êxodo. Deus pronunciou todas essas palavras, que eram as palavras da lei. O decálogo são palavras, não são simplesmente, né, ordens aí, cumpra-se e acabou. Não. É um mandamento para nos convidar a nos darmos conta da nossa condição de criaturas, nossa condição de irmãos e irmãs, e como isso implica em tantas dimensões que nos podem tornar mais fraternos e com isso mais felizes, né? Então, essas 3 dimensões, aliás, a terceira, que eu ainda vou também breve abordar, é o sentido libertador dos mandamentos. Os mandamentos têm um sentido libertador. Então, primeiro, os mandamentos nos abrem nossa mente, nosso coração. Quais são os temas dos 10 mandamentos? O tema dos 10 mandamentos é basicamente resumido nisso que Jesus falava, na sua leitura desses mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Esse é o resumo de toda a lei e dos profetas, dizia o próprio Cristo, né? Se queres herdar a vida eterna, Jesus respondeu àquele jovem que perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos, não conhece? Observa isso e serás feliz, né? Ele disse: quais? Então, Jesus então começou a citar, né? Não matarás, não roubarás, não cometerás falso testemunho, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Puxa, então, aí ele diz: mas eu tenho observado tudo isso, né? Diz o jovem, né? Então, aí Jesus aproveitou para dizer a esse jovem: bom, se você quer algo mais, além de cumprir estritamente a lei, você pode ser também mais generoso, né? Você pode, né, superar, né, a sua pequenez, sua mediocridade, e entregar toda a sua vida a Deus. Aí ele deu para trás, não quis seguir Jesus de perto, né? Aí nós temos aquela história, né? Então, nós sabemos que o mandamento de Deus fundamental é esse amor a Deus e ao próximo. Mas tem graus de generosidade que vão muito além disso, né? De a gente observar estritamente o mandamento, né? E aí, né? Aí o Papa fala assim: um dom saudável de inquietação, né? Que sobretudo os jovens precisam se expor a isso, né? E se perguntar: será que aquilo que eu faço é o mínimo dos mínimos, né? Será que eu não estou vivendo na mediocridade? E aí temos exemplos de santos, né, que mostram que, né, eles não se conformavam em ser apenas os cumpridores estritos das suas obrigações, mas eles tinham essa inquietação e então buscavam, né, encontrar uma vida em abundância, uma vida plena nos mandamentos, né? E os jovens hoje são inquietos, graças a Deus, e eles cada vez mais são desafiados e devem sentir-se desafiados, né? E não se dar por satisfeito, né, tendo feito assim aquele dever mínimo, né, quando tantos novos desafios aparecem por aí, né? Isso, como diz o Papa nessa primeira catequese, né, ele cita vários exemplos de santos, né? Ele fala que o beato Pierre Georges Frassati era um jovem, né, que morreu muito cedo.
era guia, né, de jovens, né? É preciso viver. Então esse jovem dizia assim: é preciso viver, não ir vivendo. É uma pequena diferença, né? Uma coisa, eu vou viver, não, é preciso viver, saber o que você quer, né? Os medíocres, dizia ainda esse jovem, os medíocres vão vivendo. Viver com força a vida, aí sim é viver. É necessário pedir ao Pai Celeste que os jovens de hoje tenham o dom saudável da inquietação. Então, esta é a primeira dimensão que o Papa acentua nos mandamentos, né? Abrir nossa mente, nosso coração, não só para o mínimo da lei, mas também para a generosidade, né? E a segunda dimensão é que o decálogo deve ser visto como uma palavra de Deus, um diálogo, um convite a nós, né, nos alinharmos com o grande projeto de amor do Pai. Ele quer um mundo feliz, quer os homens se amando uns aos outros e construindo uma sociedade fraterna, né? Então, nessa segunda catequese já, o Papa Francisco falava, no dia 20 de junho, ele falava sobre essa dimensão que Jesus dizia assim, né? Essa palavra de Deus. Jesus veio para dar pleno cumprimento à lei e aos profetas. Mostrar que a lei e os profetas continuam perfeitamente válidos, mas nós temos umas dimensões que ultrapassam esse minimalismo que com os quais às vezes se interpreta o decálogo da lei de Deus. O decálogo são 10 palavras. São palavras que se propõem um diálogo entre Deus e a humanidade. Como dizia na Bíblia, os mandamentos não vivem por si sós, mas fazem parte de um relacionamento, de uma relação de Deus com o seu povo. O Senhor Jesus não veio para abolir essa lei e esse relacionamento, esse testamento de Deus com o seu povo, mas para cumprir, né? Então, existe uma relação de aliança entre Deus e o seu povo, né? E no início do capítulo 20, então, aparece essa afirmação de que Deus pronunciou todas essas palavras, parece uma abertura como outras, mas na Bíblia nada é banal, diz o Papa. O texto diz assim: Deus pronunciou esses mandamentos, mas essas palavras, Deus não pronunciou esses mandamentos, mas essas palavras. A tradução judaica chamará sempre esse decálogo as 10 palavras. Deus pronunciou as 10 palavras. O termo decálogo quer dizer exatamente isso. Tudo tem forma de leis, objetivamente são mandamentos, portanto, porque o autor sagrado usa precisamente aqui as palavras, 10 palavras. Por que ele não diz mandamentos? Porque ele quer falar, quer dizer que essas palavras, elas supõem um relacionamento de diálogo entre Deus e seu povo, nesta aliança que Deus com o seu povo. Você quer ser feliz? Pergunta Deus ao seu povo. Então, siga essas orientações. Aí você vai ser feliz. Então, tudo é uma questão de opção também. A palavra é uma comunicação que vai direto ao coração, né? Deus está falando ao coração das pessoas do seu povo, né? Dizendo o Papa aqui, a comunicação realiza-se pelo prazer de falar e pelo bem concreto que se comunica entre aqueles que se amam, por meio de palavras. Deus faz isso com o seu povo. É um bem que não consiste em coisas, mas nas próprias pessoas que se doam reciprocamente no diálogo. Né? Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. O Papa fala isso aí, né? Então, os mandamentos são um grande diálogo de Deus com o seu povo. E a tentação do maligno, né, consistia o quê? Né, em dizer que Deus não queria a nossa felicidade, né? Deus queria, né, não nos queria iguais, muito menos nos dar nossa liberdade. Não, Deus é invejoso de nós,
dizia a serpente, né? Isso é todo o contrário dessa proposta de diálogo. Deus é Pai e cuida de todos nós, e para o nosso bem, né? E isso nos dá também a liberdade. O espírito de escravo recebe a lei como uma ordem, como uma imposição, mas nisto nós já aprendemos de Cristo, que devemos passar da letra da lei para o espírito da lei, o espírito que vivifica. Como diz São Paulo, na segunda carta aos Coríntios 3:6, né? Todo o cristianismo é a passagem da letra da lei para o espírito que vivifica. Jesus é a palavra do Pai, não a condenação do Pai. Jesus veio para salvar com a sua palavra, não para condenar. Passar da letra à lei do Espírito. Então, esses são os mandamentos que nós vamos refletir nesse bloco que estamos agora considerando, a doutrina social cristã como fundamentada nos grandes mandamentos da lei de Deus, que são as palavras de Deus para o seu povo, são caminhos de liberdade. Sejamos cristãos com coração de filhos, né? E a nova aliança, que veio substituir a antiga, é uma lei escrita no coração dos homens, né? Diz ainda também o próprio São Paulo, numa das suas cartas: vocês são a minha carta escrita nos seus corações, né? Essa é a carta de Deus. Então, e o terceiro grande sentido dos mandamentos, eu já anunciava, né, que estamos chegando aqui já ao final do nosso programa. O terceiro grande sentido dos mandamentos da lei de Deus, do decálogo, é o sentido libertador desses mandamentos. Já estávamos anunciando isso no final dessa última catequese, a segunda, e hoje vamos falar ainda um pouquinho, agora ainda vamos falar um pouquinho da terceira catequese do Papa Francisco, sobre os mandamentos, que ele fez no dia 27 de junho, né? Então, o Papa relembra que Deus deu essas suas palavras ao povo de Deus nessa aliança, e lembrou, como fundamentação disso, né, dessa sua vontade de dialogar com o seu povo: eu te fiz sair da terra da escravidão, eu te chamei para a liberdade. Tu estavas lá no Egito e agora tu estás entrando na terra prometida. E é no Êxodo que Deus então dá as suas palavras nessa promessa e nesse decálogo que foi dado então lá durante essa caminhada pelo deserto, né, no Monte Sinai. As 10 palavras começam então assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da servidão. Eu te fiz sair. Então esse é o fundamento para esse diálogo de Deus com a humanidade. Qual é o motivo pela qual, né, se proclama Deus a si mesmo como o Deus da libertação? Porque só chega ao Sinai depois de ter atravessado o Mar Vermelho, né? Diz o Papa, primeiro, o Deus de Israel salva e depois ele pede confiança. Então a primeira coisa que Deus fez com o seu povo foi salvar. Os libertou daquela escravidão, os conduziu, os fez passar a pé enxuto o Mar Vermelho, né? E depois entrou nesse diálogo. Então primeiro Deus é generoso, primeiro salva, depois ele pede confiança. Então ele diz: olha, você viu o que eu fiz para você? Agora vamos dialogar e vamos ver em que bases nós vamos construir esse povo novo, né, que Deus quis criar através dessa aliança com o povo de Israel. O diálogo começa então pela generosidade de Deus e nunca pede sem dar primeiro, diz o Papa na sua catequese. Jamais. Primeiro salva, depois doa e depois pede. Assim é nosso Pai, o nosso bom Deus, afirma Francisco. E compreenderemos a importância da primeira declaração: eu sou o Senhor teu Deus. Há um possessivo, existe uma relação, uma pertença. Deus não é um Deus estranho, ele é o nosso Deus. Eu sou teu Deus. Isso ilumina o diálogo inteiro e o decálogo inteiro. E revela também o segredo do agir cristão, porque é a própria atitude de Jesus que diz: assim como o Pai me ama, também eu os amei. Então, queridos ouvintes, estamos falando
e temas de doutrina social e de sua fundamentação no Decálogo, neste grande conjunto dessas palavras ditas por Deus na sua aliança com o seu amado povo. Cristo é o amado do Pai e ama-nos com este amor. Jesus deu pleno cumprimento a essa primeira aliança, criando a segunda e eterna aliança. Ele não começa por si mesmo, mas pelo Pai. Muitas vezes as nossas obras falham, porque começamos por nós mesmos e não pela nossa gratidão, escreve o Papa, falou o Papa nesta sua catequese. E onde chega quem começa por si mesmo, ele chega a si próprio, incapaz de progredir, volta sobre si mesmo. É exatamente aquela atitude egoísta que, brincando, as pessoas dizem: essa pessoa é um eu comigo mesmo e para mim. Sai de ti e volta a si. É isso aí. Isso não traz a verdadeira felicidade. A vocação cristã, então, é sermos chamados à liberdade, né? À libertação. O mandamento que nos foi dado, os mandamentos libertam de nosso egoísmo, escreve Francisco na sua catequese, disse ele na sua catequese. Eu estou lendo aqui o que ele aí pronunciou, nosso Papa, lá no dia 27 de junho passado. Mas ser cristão é um caminho de libertação. Os mandamentos libertam de nosso egoísmo, libertam-nos, porque há o amor de Deus que te faz ir para frente. A formação cristã não está baseada na força de vontade. Eu quero, devo. Não. Mas no acolhimento da salvação. Deus me salvou e eu quero ser generoso na minha resposta. No deixar-se amar. Primeiro o Mar Vermelho, depois o Monte Sinai. Primeiro a salvação. Primeiro Deus salva seu povo do Mar Vermelho. Depois, no Sinai, diz-nos o que nós devemos fazer. Mas aquele povo sabe que ele faz tais gestos porque foi salvo por um Pai que nos ama. A gratidão é um traço típico do coração visitado pelo Espírito Santo, disse ainda o Papa Francisco na sua catequese sobre os mandamentos. Para obedecer a Deus é preciso, antes de tudo, recordar os seus benefícios. E aí o Papa cita São Basílio Magno, esse grande padre da Igreja dos primeiros séculos. Quem não deixa que tais benefícios caiam no esquecimento, orienta-se para a boa virtude e para todas as obras da justiça. Né? Não deixar os benefícios de Deus cair no esquecimento. Isso nos vai orientar para todas as boas obras da justiça. Isso nas regras breves de São Basílio. Onde nos leva tudo isso? Pergunta ainda o Papa. A fazer o exercício da memória. Quantas maravilhas Deus fez por cada um de nós. Como Deus é generoso como Pai para nós. Agora gostaria de vos proporcionar um pequeno exercício, diz o Papa, em silêncio, cada um responda no seu coração. Quantas maravilhas Deus fez por mim? Esta é a pergunta. Deus não fez só maravilhas lá para o povo eleito, não. Faz na nossa vida também. Cada um de nós responde em silêncio, diz o Papa, quantas maravilhas Deus fez por mim. Quantas maravilhas Deus fez na minha vida. Esta é a libertação de Deus. Deus faz muitas maravilhas e nos liberta. No livro do Êxodo, se lê que os israelitas, que ainda gemiam sob o peso da servidão, clamaram. E do fundo de sua própria servidão, subiu o seu clamor até Deus. Deus, então, os ouviu os seus gemidos, lembrando-se de sua aliança, da aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e reconheceu-os. Deus pensa em mim. Deus se lembra de mim. A ação libertadora de Deus inserida no início do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, é a resposta a essa lamentação. Também às vezes a gente se lamenta e clama a Deus.
Nós não nos salvamos sozinhos, mas de nós pode brotar um grito de ajuda. Senhor, salvai-me. Senhor, ensinai-me o caminho. Senhor, acariciai-me. Senhor, concedei-me um pouco de júbilo. Então, estamos chegando no final desta nossa primeira grande reflexão sobre o tema dos mandamentos como caminhos para a fraternidade e a justiça na nossa sociedade. Então, existem coisas que não estão ainda libertadas na nossa vida, e elas devem ser libertadas para que nós possamos ser livres para praticar o bem. Salvai-me, ajudai-me, dizendo ao Papa. Esta é uma prece bonita ao Senhor. Senhores, Deus espera esse grito de nós, porque pode e quer quebrar as nossas correntes. Deus não nos chamou à vida para que permanecêssemos oprimidos, mas para ser livres e para vivermos na gratidão, obedecendo com alegria àquele que nos ofereceu tanto, infinitamente mais do que poderíamos dar. Isso é bonito? Que Deus seja sempre bendito por tudo que fez, faz e há de fazer por nós. Assim conclui o Papa esta sua terceira catequese, né, sobre o sentido dos mandamentos, né? Então, Deus pergunta: posso reinar sobre vós? Então, né, nesta parábola, então, o povo responde: sim. Posso reinar sobre vós? Responderam-lhe: sim, sim. Isso também, então, está lá, o dono da Torá fala disso aí. E vamos, então, terminar fazendo, né, lembrando de fazer a memória da nossa história, porque esta memória nos vai ajudar a sermos agradecidos, a sermos realmente filhos que conhecem e pratiquem a vontade do Pai. Meus irmãos ouvintes, muito obrigado pela sua atenção para esse tema de catequese do Papa sobre os mandamentos, dentro da nossa reflexão sobre a doutrina social cristã, que é fundamentada nos 10 mandamentos. Obrigado e até uma próxima. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.